política moderada, uma política que tem a liderança da China, da Rússia, da própria Europa, que não interessa, né, caminhos extremistas que nos levam justamente a uma destruição. Com você, Conceição. Não. Acho que é importante, viu, Conceição, inclusive nesse aspecto aí, é que o próprio Trump pode deixar o Bolsonaro a ver navios. Eu acho que né? vocês poderiam, conversando aí, eu botar a comida para Frida, que Frida está dando um problema. Como você sabe, internauta. Eu coloco. Como você sabe, internauta, a Frida é uma espectadora já aqui do nosso programa e participa, inclusive, do programa, não é? E já que os outros programas também têm, né? Essa semana eu vi um programa do 247, né? Paz e Bem, do qual um canário deu um verdadeiro show, né? Então aqui a gente não tem um canário, mas nós temos a Frida. A Frida. Frida que não é Frida Kahlo, é Frida, a cadelinha de Vladimir Conceição. Conceição, é uma ali, bebê, né? Uma recém, 3 meses. A gente falava exatamente sobre essa questão, né? De que é possível que o mundo, né? Por exemplo, a Espanha já se prepara e já previne para isolar as correntes políticas mais reacionárias, fascistas, né? Porque a Espanha já ficou durante muitos anos nas mãos do Franco, né? A ditadura fascista que veio pós a Segunda Guerra Mundial, né? Que levou à guerra civil, né? E que custou muito caro ao espanhol. Então, os espanhóis já estão se preparando para combater o fascismo nas próximas eleições e isolar essas correntes. Ao mesmo tempo que se fala que Trump poderá dar uma guinada mais para o centro, porque a conduta, né, a questão do posicionamento político dele mais à extrema-direita está levando a um desgaste político interno e nas relações exteriores muito grande e muito rápido, o que pode comprometer a sua própria reeleição. Até candidatos antes considerados progressistas, socialistas, está começando a crescer na opinião pública nos Estados Unidos. Sim. Por conta desse confronto com o Trump, polarizando com a extrema-direita, a esquerda sempre cresce. Sim. No caso lá dos Estados Unidos. O centro vai ficando... Mesmo porque o Bernie Sanders e também a outra senadora têm pautado muito a questão da chamada nova economia, né? No qual se aponta para uma saída do ponto de vista econômico, que vamos dizer, uma nova política econômica, né? E que está gerando, assim, está polarizando a discussão sobre o projeto, o plano econômico mais à esquerda nos Estados Unidos, né? Então nunca se teve assim uma candidatura prestes a ser indicada, né, como a do Bernie Sanders pelos democratas, né, tão à esquerda, com a visão tão mais progressista. Considerada até socialista. Né, socialista. Mas a gente também tem que ver esse fator aí, né? Dentro dos Estados Unidos, socialista porque algo... até o Bolsonaro considera FHC, até Bernie de quem tem essa referência, considera FHC, né? Um bandido confesso, um criminoso comunista. Ele considera FHC comunista. Isso é um grande equívoco, né? Porque ele, quando era nacionalista, ele pregou que, pelo fato de Fernando Henrique Cardoso ter privatizado a Vale do Rio Doce, ele deveria ser fuzilado. E agora, com ele privatizando a Petrobras e mais tantas empresas estão colocadas aí, inclusive os Correios, né, que teve aquele vídeo dos eleitores de Bolsonaro, né, dentro dos Correios, e que agora o Correio lidera aí na relação de privatização do governo Bolsonaro. Então, se ele deixou de ser nacionalista e defende essa política neoliberal, né? É um fascista neoliberal, que a gente pode chamar de novo fascismo, neofascismo, protofascismo, né? E não tem nada de nacionalista, né?
Ele vai ser fuzilado também, Quem? como ele queria o Bolsonaro, como ele queria fuzilar Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a Vale do Rio Doce, e ele que privatizou a Petrobras, está privatizando a Petrobras, já entregou a BR Distribuidora, já entregou a transportadora de gás, não é? Então, quer dizer, e aí? Nós fazemos o que com ele? Vamos fuzilá-lo, né? Então, nós temos aí, também no plano internacional, Conceição, é a Assembleia da ONU. A Assembleia da ONU, a gente já sente esse comportamento, né, Vladimir? Ele lança, diz que vai sair da cirurgia e vai até de maca para a Assembleia da ONU. Mas depois dá aquela recuada, porque ele já tem o álibi. Assim como ele não foi aos debates na campanha eleitoral, porque teria sido vítima de uma suposta facada, ele já pode falar assim, né? Tudo neles cheira a falsidade, a armação, a conspiração, né? E aí você tem agora essa coisa de lançar esse balão de ensaio, se vai abrir a Assembleia da ONU, se não vai, se vai com um discurso ofensivo contra Macron, vai levar uma indígena, né, para dizer que não houve essa queimada, etc, etc, e cria toda uma expectativa, e ele se coloca de novo no centro da discussão política, né? Evidentemente que o chefe da nação, o presidente da República, tem essa capacidade sempre de se colocar no centro da política, mas é sempre no centro da boa política, na política propositiva, na política de projetos, né? Não da forma como ele se coloca, sempre de forma tão escatológica, né? Conceição. Na realidade, a gente não viu ainda, 9 meses já, né? 9 meses, vai completando parir, né? agora. Espero que seja vai parir. 9 meses eu acho que ele fraquejou, né? Fraquejou, né? Ele fraquejou. Então, tá com 9 meses aí, a gente não viu nenhuma vez ministro nenhum e nem o presidente falar sobre emprego, né? Não. Sobre investimento na educação, na tecnologia, sobre segurança, a não ser segurança para eles, né? Para os Queiroz da vida, segurança para sair matando criança e pobre, né? Que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outros estados, não é só no Rio de Janeiro, né? Conceição, você sabe até 9 meses, decorridos 9 meses de governo, quanto que foi gasto no Ministério da Segurança Pública? Não. Quanto o ministro Moro já executou de orçamento? Não. Menos de 5%. Menos de 5%. Então você tem aquele super juiz que veio para supostamente combater a corrupção, que acabou vendendo uma sentença de condenação de um inocente, está tudo já documentado. O The Intercept já revelou tudo isso. E aí ele é alçado à condição de ministro da Segurança Pública, né? Ministro da Justiça e da Segurança Pública, e passado decorridos 9 meses, ele só conseguiu aplicar menos de 5% do orçamento destinado à pasta. Eu acho que é o menor dos últimos, sei lá, 40 anos, né? Logo, logo a gente vai ver isso aí. Com certeza. O que está acontecendo na realidade é que ele, aliás, não tem o que aplicar, né? Ele está esperando a aprovação. A aprovação, e é como se ele não tivesse para fazer outra coisa. Porque se ele é quem é o responsável, se é o bandido mó, né? Que tipo, o bandido mó, né? Ele é o Batman e o Robin, né? Ele e o Dallagnol, que montou toda essa gangue de bandidos, né? do Ministério Público, para forjar toda essa, com o único objetivo, né? De entregar o país aos Estados Unidos, destruir as empresas e a economia brasileira e tirar a Dilma do poder, né? Prendendo Lula e... Nesse aspecto aí, a gente teve a entrevista na segunda-feira do ex-presidente Michel Temer, que era vice-presidente de Dilma, que
notadamente, tinha conspirado, e você vê nas revelações do The Intercept um homem de espírito público como Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que em todas as gravações, né, me parece que então são 21 de 22 gravações, né? 21 gravações, ele dizendo que não queria ser ministro da Casa Civil, que não se via nesse papel, que não gostaria de assumir essa função. Várias pessoas, várias lideranças, inclusive o Partido dos Trabalhadores, insistindo para que ele assumisse essa pasta, não é? E você tem o juiz ladrão, Sérgio Moro, ele pinça uma gravação que foi feita, inclusive, onde nessa gravação aparece a presidenta da República. Por isso que ele reclama tanto das gravações do Intercept, que ele acha que o Intercept fez a mesma prática dele, de pegar e pensar o que interessa. E o pior é que não foi. Não foi. É muito diferente. Totalmente. O juiz Sérgio Moro mandou grampear o ex-presidente Lula, né, autorizou o grampo telefônico, e depois que ele manda cessar, ainda a empresa de comunicação ainda continua gravando, até que chegue a ordem mandando cessar. A Polícia Federal, que está na escuta, ainda grava mais de 2 horas, e é exatamente nesse momento que aparece a ligação da presidenta Dilma para o ex-presidente Lula, a então presidente Dilma Rousseff. E essa gravação, ela acaba sendo divulgado pelo juiz, que era sigilosa, era quebra do sigilo da presidenta da República, porque foi ela que ligou para ele, ou se ele tivesse ligado para ela, a quebra seria da mesma forma. Da mesma forma. Se Moro fosse juiz nos Estados Unidos da América e tivesse grampeado Obama ou Trump, ele estaria na cadeia, preso, entendeu? Porque é um crime que, de certa forma, é um atentado contra a chefe de governo, né? Então, ele faz isso, ele pega essa fita, ele manda para a Rede Globo de televisão, que divulga em pleno Jornal Nacional, e como se fosse ali um crime. Não só divulga, eles fazem um teatro, fazem um teatro. O jornalista fala, uma jornalista fala em nome com a voz de Dilma, e o outro fala a voz de Lula, né? Então faz essa manipulação. Eu, como advogado, eu assisti na época e eu não vi ali absolutamente nada demais. Não vi nenhum crime naquela gravação. Mas eles passaram para as pessoas que não são advogados, que não são juristas, de senso médio, né, a impressão de que ali estava sendo praticado um grande crime, onde o Lula estaria tentando se esconder. Use se necessário, como fosse a verdadeira. Exatamente. O Lula estaria tentando se esconder no cargo de ministro da Casa Civil para fugir da Operação Lava Jato. Isso não é verdade, né? Pastor, mas uma das coisas que eu queria levantar aqui é desses bolsoninhos, né, arrependidos. Azevedo, como é o nome? Reinaldo Azevedo, que trabalhava na Veja, né? Que só chamava o Lula de apedeuta. Isso dói até hoje no meu tímpanos, né? Que ele se acha o bambamã, ele se acha, no mínimo, de Paulo Freire para lá, que ele acha que é o máximo. E começou porque hoje é tão visível o que se fez com Lula, que é impossível qualquer pessoa que tenha 1 grama de massa cinzenta que venha dizer que Lula que roubou, né? E o Reinaldo Azevedo assiste a gravação do Temer e ele já não aguentou, acho que ele já está com tanta overdose de ter, por obrigação, defender o Lula e meter o pau em Bolsonaro, meter o pau em Moro, em Dallagnol, que ele disse, não, está errado. O Temer não falou que foi golpe. Agora ele foi desonesto, porque ele falou isso e não mostrou a gravação.
O Temer que normalmente ele falando mostra 2 vezes que foi golpe. E o Reinaldo Azevedo disse que Temer não falou que foi golpe. Porque eu não sei qual foi essa intenção, porque foi mostrado em tudo que é televisão, o Temer dizendo que foi golpe. Não foi só golpe, como aquele vampiro, né? Daquelas mãos ridículas, ajudou e apoiou e fez o golpe, né? E traiu a Dilma, né? Mas aí fica registrado, né? Apenas com esse registro aí da opinião divergente de Reinaldo Azevedo, que aliás tem sido um legalista, né? Tem realmente apontado as falhas da Lava Jato, tem apontado inclusive a questão... Para ter Ibope. Inclusive porque a questão da falta de provas na condenação de Lula. Ele foi um dos pessoas mais responsável, importante, jornalista que... Empenhados no impeachment. No impeachment, em destruir o PT, em destruir... Para ele... É um liberal que colheu... Esses que se acham o grande... como é o nome? O grande defensor da língua portuguesa, não suportava igual ao FHC, que Lula, sem nem um curso superior, chegou à presidência do Brasil por 2 vezes. O Fernando Henrique não engole isso, porque deu umas aulinhas fora, porque escreveu um livro e entrou na Academia Brasileira de Letras, não engole. E esse Reinaldo Azevedo, do mesmo jeito, não engole. Ele enchia a boca para chamar o Lula de apedeuta. Ele nem usava o nome Lula, era apedeuta. E, honestamente, ele mostrou quem ele é, né? Quando disse que o Temer não... E quantos liberais acabaram assumindo, colhendo, né? Plantou vento e colheu tempestade. Quantos liberais não colheram o fascismo, né? A eleição de Bolsonaro que representa isso. Mas Conceição, além o jornalista da Globo News também, que fez uma matéria hoje na Folha de São Paulo, né? Falando da questão do golpe, falando da questão do Bolsonaro, do Moro, chamando o Moro e Dallagnol de Batman e Robin. Né? Batman e Robin. Então, mas aí você tem esse depoimento, essa entrevista no Roda Viva do ex-presidente Michel Temer, né? Aquele que conspirou, que inclusive confirma, é mais um daqueles que confirma as gravações do The Intercept. Sim. Que chancela, né? Porque ele reconhece realmente que o Lula ligou para ele, ele diz que o Lula depois foi visitá-lo e que se o Lula tivesse assumido o Ministério da Casa Civil, ele teria revertido o impeachment de Dilma. Não só a ligação, o Lula ainda tentou ir visitar o Drácula para que evitasse isso. Ainda teve essa coragem de tentar visitar o Drácula, foi visitar o Drácula para tentar que não destruísse o Brasil, que não destruísse as empresas brasileiras, que não deixasse esse fascismo tomar o poder e mas chegar onde a gente estava. Para o seu regozijo, né, nós devemos, aqui no programa, nós devemos a colocação de um banner aqui da ex-presidenta Dilma. Sim, temos que fazer certeza. isso, né, para ser o nosso Afinal cenário de contas, ela foi no próximo programa. Né? Na universidade lá em Portugal, né? E justiça seja feita. Se eu não me engano. Justiça seja feita. Agora não tem mais que discutir se foi ou não foi golpe. Doutor Alexandre Belo, foi golpe. Doutor Alexandre o próprio Belo. Golpista mor. E aí nós desembocamos agora. O golpista mor está reconhecendo. Mas nós desembocamos nessa notícia aí. Antes de você pegar essa notícia aqui, eu quero até já trabalhar aqui nós três na finalização do nosso programa. Então nos próximos 15 minutos a gente devemos trabalhar, né, a nossa finalização. E nós temos uma série de questões ainda que estão tratadas até no dia de hoje, né? Nós estamos no dia 21, o seu Roda de Conversa, RC Roda de Conversa, aqui na nossa semana
e perspectivas, né? Estamos tratando aqui, como a gente desde o início já, né? E você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo nesse dia, nessa noite, nessa tarde, né? Nesse momento, vai poder observar que o leque de informações, de discussões da semana são mais variados e mais aprofundados possível. A gente chega no dia de sábado de hoje, né, com uma série de questões assim de muita relevância ainda, porque a gente não tratou, né? Depois pegando a parte da ONU, mas eu devo já registrar algumas coisas mais assim interessantes que demonstram o processo de reação e de resistência do nosso povo, né? Nós temos notícias alvisareiras, que é a visita do Chico Buarque, da Carol Proné a Lula, né? Que a gente não podia deixar de registrar, né? E você afrancesou a Carol, né? Carol virou Proné. Proné. A Carol Proné. A Carol virou Proné. Proné. Oui. E padrinhos do casamento do Lula, né? Já afirmaram. E o Chico chegou a fazer um depoimento, né? Que encontrou o Lula mais resistente, mais disposto de que há um ano e pouco atrás, que teve com ele há um ano e pouco atrás. Então, mostrou justamente, deu seu testemunho, né? E o Haddad, né? O Haddad, assim como o Ciro Gomes, né? Aparece no cenário, que eu acho que a gente tem que situá-los, né, no cenário. É claro, o Haddad com a postura cada vez mais consequente, coerente, né? E impressionantemente o Ciro numa postura totalmente desastrosa, né? Enquanto o Ciro preocupado em agredir, em atacar, né, a esquerda, em atacar numa visão tacanha, numa visão pequena de tentar se usufruir de votos da direita, atacando a esquerda, né? Numa pseudo desespero de chegar à última tentativa de ser presidente do país. O Haddad, comedido e com muita relação, chamando ao bom senso e agora mobilizando as razões do Brasil e do mundo para o impeachment do governador lá do Rio de Janeiro, né? Então, há razões de sobra ao impeachment. Como é o nome mesmo? Wilson Witzel. Wilson Witzel. Então, esse processo todo, né, que a gente está vivendo essa semana, é claro que a gente vai ter, na perspectiva da próxima semana, o centro da questão é o que vai acontecer na ONU, né? O que vai acontecer na ONU, e aqui, trabalhando na minha finalização, desde já um abraço a todos e a todas, e mas volte, daqui a pouco, né, a gente vai fazer uma finalização aqui, mas o centro que eu vejo como perspectiva na próxima semana, nos próximos dias... você volta para a semana. O nosso internauta já achando que você ia se despedir do programa. Não. Aí estou falando do programa hoje, no sábado 21 de setembro, né? Uhum. Então a gente tem em dois momentos aqui agora para comentar a questão da ONU e a questão do dia 20 de outubro, a mobilização para o dia 20 de outubro. Eu fico aqui nessas duas questões. E fico devendo, Vator, nós estamos na verdade devendo uma abordagem, uma interferência, uma intervenção em relação ao cenário da Paraíba, né? Mas para não ficar de pronto totalmente em branco em relação ao conflito, ao confronto que a gente vive, que a gente também presencia no Estado. Branco, preto, indígena, né? Tabajara, Potiguara. Estamos sendo agredidos. Sim. Né? Estamos sendo agredidos. Então, esses governos, né, municipais de João Pessoa, de Campina Grande, né, que fazem a política de principais municípios fazem uma política de reprodução do fascismo, né? Eles precisam realmente que a gente traga à tona essa discussão nas próximas, né, semanas. E nessas próximas semanas o compromisso também de trazer o conflito político que estamos vivendo também a nível do Estado, né? A crise do PSB. A crise do PSB. Né? Então, em relação à perspectiva da ONU, eu quero dizer, replicar aqui, reforçar
o Celso Amorim, né? Nunca a gente teve um processo de tanto isolamento em relação. E seja o que acontecer na ONU, com certeza vai ser uma pressão muito grande no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Entendeu? Porque, de fato, o Brasil está, e agora com atitudes aberrantes, absurdas, que o Brasil incorporou, pasmem todos os internautas e o povo brasileiro que está nos assistindo nesse momento, né? O Brasil incorporou na sua delegação, né, aqueles fascistas que estão se autoproclamando presidente lá na Argentina, na Venezuela, né? Guaidó. O Guaidó, Juan Guaidó, indicados por eles, já que eles não têm status de representação na ONU, né? Eles foram incorporados, alguns personagens, para se incorporarem como representante desse autoproclamado fascista que se só proclama presidente da Venezuela. Mais um afronto à soberania do povo venezuelano, né? Então é esse o contexto que a gente espera, né? E fazer um chamamento a você, meu amigo, a minha amiga, para que tenhamos atitudes cada vez mais proativas de participação na luta política do nosso país, né? Na campanha Lula Livre, no processo que a gente tem que enfrentar diante do processo todo, que se assemelha ao processo de enfrentamento do povo brasileiro com o fora Bolsonaro, fora dessa política, né? E Lula livre e Mariela vive. Mais dois segundos e eu chegar a 8 minutos. Não, você. Vai. Vai, Conceição. Fala, Não, vai lá. É contigo agora. Bom, você quer que eu vá logo? Então é o seguinte, realmente o registro, Vladimir, de que nós precisamos abordar essa questão da crise do PSB na Paraíba, né, e também trazer mais notícias aqui da Paraíba. Mas eu gostaria de, inclusive, ressaltando aí o que Celso Amorim falou, e Conceição até falou, nós fomos retirados, fomos vetados na conferência que antecede a abertura da Assembleia Geral da ONU, que é a Conferência do Meio Ambiente. O Brasil, assim como o Japão, Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos, foram cortados da Conferência do Meio Ambiente, porque não apresentaram os projetos que deveriam apresentar para fazer parte dessa conferência. O que é lamentável, né? Além do mais, desse problema que nós tivemos com relação à Amazônia. Mas aí nós também teríamos que ter aprofundado aqui a questão da revista, né, da ação da Polícia Federal no gabinete do senador Fernando Bezerra e mais duas casas, uma em Brasília, outra em Recife, né? Exatamente o que representa essa ação da Polícia Federal. É uma queda de braço entre os lavajatistas e os bolsonaristas, os bolsominions? É isso que está dentro do governo de Bolsonaro, essa guerra entre essas duas facções, criminosas. Podemos até dizer criminosas. Né? Porque aí que estão praticando contra o Brasil. O Fernando Bezerra é líder do governo. O líder do governo é escolhido pelo presidente da República. Tem toda uma simbologia. E ele foi atacado pela Polícia Federal. A Polícia Federal não precisa ser controlada não, porque nem no governo Dilma, nem no governo de Lula, ela foi controlada. Ela tem autonomia para as ações dela, para todas as ações da polícia, né? No governo Lula nunca se teve tantas ações da Polícia Federal como no governo Lula, né? E graças a essa autonomia. De maneira que acabou, né, sendo preso, né, e com ações criminosas do Ministério Público, da Polícia Federal, de todo esse pessoal que se reuniu na organização criminosa e que teve autonomia da parte dele. Então, o que é que se está por trás disso aí? Quem comanda a extrema-direita no Brasil? O Bolsonaro está perdendo o controle sobre
o comando da extrema-direita no Brasil? É o Moro que comanda agora a extrema-direita no Brasil? Nós vamos ter aí os próximos capítulos respondendo essa pergunta, não é? Com certeza. Dizer para vocês também que a questão da discussão sobre financiamento de campanha é uma discussão importante. Você tem, por exemplo, o deputado Efraim Filho se manifestando favorável a que as empresas financiem os partidos políticos, as candidaturas, e, portanto, voltando ao antes Lava Jato, né, antes da Lava Jato, porque você tem pessoas que são filhos de políticos e de repente se projeta como político porque tem um financiamento privado de campanha. São pessoas ricas que conhecem pessoas que são donos de empresas, são acionistas e que naturalmente financiam as campanhas dele, não é? Eu continuo defendendo a bandeira do financiamento público de campanha. Financiamento privado, nunca mais, né? Então a pessoa tem que receber aquela cota para ser candidato e fim de papo. Vá apresentar proposta, vá discutir com a população. Se você representa um determinado segmento empresarial, bancário, o que seja, represente esse segmento e vá para debater as propostas, vá debater ideias com a população. É isso. A questão das mobilizações, não é? A questão das mobilizações, tem um pedacinho de papel aqui para você, é extremamente importante, né? Nós precisamos sair dessa inércia. Está se falando, porque eu tive medo de vestir vermelho, porque havia um pânico com relação a defender as ideias. Eu nunca tive esse problema. A gente que viveu aí o final da ditadura militar, né, nas lideranças estudantis, como nós tivemos, nas lideranças comunitárias, como você... A gente combateu o regime militar, não combater esses babacas. Quanto mais esses babacas, esses frouxos, porque todo fascista é frouxo. Todo fascista é frouxo. Só se esconde em grupo. Em grupo, né? E atrás, né? Mas na calada da noite. São frouxos. Então, eu terminaria recomendando, né, além da importância das mobilizações, recomendando também, que está sendo muito falado, o filme Bacurau. Bacurau, para que vá se... Estava anotado aqui, você anotou na mão porque quis, mas podia ter filado aqui de mim. E finalmente a série que está passando, eu não gosto de fazer propaganda dele, mas na Netflix, que é Bolívar, né? Bolívar também. E o CD de bom... Chico César, né? Mas eu não vou nem falar porque essa parte aqui é de Conceição, né? Então, Lula livre, Marielle vive e Malês, a revolta dos Malês. Malês, Marias, Marielles, vamos em frente, Lula livre, Marielle vive. Como você citou aí, Vator, o samba enredo da Mangueira, né? Você já viu o novo samba enredo? Aliás, é um concurso, né? Mas já viu do que ganhou